estar dedicando toda essa reunião plenária para temas correlatos. Nós contamos aqui com a presença de 8 dos nossos vereadores eleitos e vamos seguir uma sequência onde nós gostaríamos de fazer, primeiramente, um balanço em relação à participação que nós, enquanto centro empresarial, tivemos no processo eleitoral. Depois vamos estar passando para a palavra de cada um dos nossos vereadores eleitos. Na sequência, fazemos um balanço comparativo das eleições de 2012 e das eleições de 2016. E, por fim, vamos para o lançamento de uma campanha que nós estamos defendendo e gostaríamos de contar com a participação de toda a comunidade. Então, desde logo, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Luiz Nisler e para o Gilmar Moretti, que vão estar fazendo a condução destes conteúdos, para que nós comecemos com o resultado da campanha Um Vereador para Chamar de Meu. Tentou trazer para a comunidade as questões de reflexão sobre esse período eleitoral, sobre as decisões da população, as escolhas da população e com que critérios fazer isso, né? Como olhar para o sistema político, como olhar para os candidatos, como olhar para realmente as escolhas que a comunidade faz nesses períodos eleitorais e que refletem no futuro da cidade, refletem nos encaminhamentos da comunidade. Então, a campanha Um Vereador para Chamar de Meu, ela se passou basicamente no Facebook, foi criada uma fanpage especialmente para isso. Nessa fanpage a gente dispôs de vários tipos de conteúdo. Ela entrou no ar no dia 15 de agosto, até agora, dia 10 de outubro, a gente fechou esse balanço, né, porque a gente quis fazer toda essa provocação, desde os dias de antes da eleição até o fechamento e a coleta de resultados, para ver o impacto no resultado da eleição. Então a gente acabou fazendo 96 posts, né, que são conteúdos que são criados dentro de plataformas, dentro do Facebook. 5 conteúdos eram GIFs, que são animações, que trazem de cunho informativo. 16 conteúdos em foto e texto. E foram produzidos 75 vídeos. Dentre eles, vídeos de cunho com informação, de cunho de conscientização e os que a gente chama de santinhos virtuais, né, onde a gente convidou os então candidatos a vereadores a darem sua palavra para a comunidade através de vídeos na internet. Aqui alguns exemplos de conteúdo com GIF, conteúdo com imagem e texto. Então a gente tentou trazer um conteúdo bem de fácil acesso, conteúdo de fácil compreensão, os pontos-chave que permeiam uma eleição, desde o papel do vereador, desde o que pode e o que não pode, a questão do coeficiente eleitoral, né, e mesmo o conhecimento dos vereadores e principalmente que regiões da cidade eles estavam representando. Então, a gente teve um resultado bem interessante. A gente conquistou um total de 1.358 fãs. A gente sempre tem uma oscilação, os fãs entram e saem da página, a gente terminou o balanço com 1.304. E a gente teve um grande pico de crescimento, chamou muita atenção da comunidade quando a gente publicou os santinhos virtuais, onde a gente publicou muitos vídeos sobre que foram produzidos com os vereadores. A faixa etária que a gente atingiu foi muito interessante, que foi uma faixa de interesse realmente, né? O público que mais se interessou foi uma faixa etária de 25 a 34 anos, né? Que é uma faixa que a gente considera jovem, né? Ainda poderia ser mais jovem devido ao público do Facebook, mas já é uma faixa etária de formadores de opinião, de pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que são ativas na comunidade. E bem dividido entre masculino e feminino, 51% e 49%. O que chamou muita atenção, a gente teve quase 20 mil interações, ou seja, pessoas que realmente tiraram tempo ou para curtir, ou para comentar, ou para compartilhar o nosso conteúdo. O que foi realmente um resultado muito interessante, lembrando que a gente produziu 96 posts, e com esses 96 posts a gente conseguiu quase 20 mil interações. Dentro do que a gente considera que a gente tentou abranger mais a população de Jaraguá do Sul, que está um pouco da região, a gente tem uma amostra bem interessante aqui. Eu estava falando de 96 posts, então a média de alcance desses posts foi de quase 14 mil pessoas. Cada post estava atingindo quase 14 mil pessoas. Claro que isso tem a ver também com eu compartilho, você compartilha, nossos amigos compartilham. Também foi feito um investimento em impulsionamento, ou seja, a gente pagou para anunciar esses posts, para esses posts terem um alcance interessante. Então a gente conseguiu fazer
esse alcance girar, tem uma questão de alcance bem interessante, para um número reduzido de posts, mas com uma mensagem que estava sendo muito relevante na época. Que até então a gente acabou de sair desse período eleitoral aqui da cidade, então foi bem interessante as pessoas realmente mostrarem interesse. Aqui ó, só um balanço do que eu estava falando agora há pouco, né? Realmente a gente teve o orgânico, que é quando a gente simplesmente publica, que é esse pequenininho. O viral, quando a gente tem um índice de compartilhamento, né, de canais e de nossos mesmos, eu compartilho, nossos amigos compartilham. E o pago, que representou a maior parte, né, do alcance. No total, a gente impactou 362 mil pessoas. Então a gente extrapolou a nossa região, né? A gente foi longe realmente no nosso alcance, né? E que demonstrou também, tipo, houve interesse, né? As pessoas também estavam aptas a receber isso. E quando a gente pega o paralelo das interações, a gente teve um índice de engajamento super bom com relação a isso. A gente vai ver mais para frente. Aqui o número fica até mais superlativo, que são as impressões, ou seja, as pessoas que só viram, né? Você vai passando na timeline do seu Facebook, você vai passando na tua fanpage ali, e de repente passa uma coisa sobre o nosso conteúdo. Só que dessas passadas, a gente conseguiu mais de 700 mil passadas. Ou seja, nosso conteúdo apareceu mais de 700 mil vezes no público que a gente atingiu. Isso também é um número super relativo. Super vezes a população de Jaraguá. Oi? 5 vezes a população. 5 vezes a população de Jaraguá. Isso que a estratégia de anúncios pagos estava estritamente direcionada para a nossa região. Então o alcance pago foi direcionado para a nossa região, ele ficou que mais o índice de compartilhamento e o índice o orgânico e viral, que a gente chama, foi que também ajudou bastante. E mesmo assim, as pessoas vão compartilhando, isso vai indo para longe. Então a mensagem que a gente estava publicando na fanpage foi muito longe mesmo, mais do que a gente imaginava, confesso. O que foi muito interessante, porque realmente, de novo, né, a gente estava nessa provocação, estava com o objetivo de conscientizar a população, né, ainda mais quando a gente está falando de mensagens que não tomam partido. Né, as mensagens eram simplesmente informativas. A gente tentava não ser tendencioso, nem tomar um lado ou um outro da questão, mas sim o interesse da comunidade em geral. Então, realmente, a gente viu como as pessoas se engajaram com isso. Claro que a gente teve também um suporte, né? Tivemos nossos parceiros da VMais e da Dunk que forneceram espaços para a gente poder dar um gás na campanha, principalmente nas ruas aqui de Jaraguá do Sul. Então a gente também provocava isso, né, com uma chamada para não perder 4 anos e visse uns minutinhos aqui, convidando as pessoas a acessarem a nossa fanpage. A gente criou a URL para chamargmail.com.br, ela ainda está ativa, os conteúdos ainda estão lá e vão ficar lá. Então isso também ajudou bastante na divulgação e para isso continuar sendo assunto nos papos, nas rodas de conversa, né? Então aqui alguns exemplos dos conteúdos que mais tiveram engajamento, né? Aqui a gente fez a provocação da representatividade dos vereadores nas regiões de Jaraguá do Sul, né? Que regiões eles estavam representando. A gente teve um índice de engajamento, que é um coeficiente que fala do alcance dele, do alcance orgânico, viral, pago, das interações. Esse gera um índice de 256%, ou seja, ele foi 256% mais engajador do que um post normal. Já esse conteúdo, quando a gente lançou o álbum, assim, todos os vídeos dos santinhos virtuais, com os vídeos dos vereadores, aí a gente tem um índice de cliques muito alto, ou seja, mais de quase 3 mil pessoas clicaram e foram mais a fundo no conteúdo desse post e tiveram mais interesse. Só desse post, né? Não falando só dos vídeos únicos, né? Mas só desse post que falava do lançamento desses santinhos virtuais. E esse conteúdo aqui em particular, que é uma animação que a gente publicou sobre o que o vereador não pode fazer, né? O que ele não pode prometer, o papel real do vereador, teve 3 mil compartilhamentos, mas chama a atenção porque ele foi compartilhado por um canal de grande massa, né? Uma fanpage chamada Quebrando o Tabu, que é de alcance nacional e que também traz essas questões sempre tanto polêmicas quanto de conscientização, mas pegou esse conteúdo e replicou, e isso foi muito mais adiante, né? Ajudou muito no compartilhamento, no alcance da página. E o primeiro vídeo, né, que fazia a pergunta, né, você lembra do vereador em que você votou na última eleição? Né? Então esse vídeo teve um alcance de quase 100 mil pessoas, porque foi o lançamento da ação, já tinha uma provocação e as pessoas também estavam se vendo nesse vídeo, que era muito bacana. Tinha toda a interação com o público, né? O pessoal do escritório de cinema foi às ruas questionar as pessoas, escutar o que elas tinham para dizer.
A gente coletou muito material e decorou todo esse material para gerar esse conteúdo, ou seja, não foi só um conteúdo gerado em cima de informações de lei, em cima de informações de cartilhas, e sim também em cima do que o público estava falando, do que o público queria saber. E o público deu feedback. Tivemos muitos feedbacks do público de todos os tipos que a gente pode imaginar. E o legal é que a gente conseguiu trazer realmente a discussão, né, e conseguiu mensurar um pouco do nível da discussão que as pessoas estavam tendo sobre política, né, um pouco do nível de contentamento ou descontentamento também do que estava acontecendo, conforme os temas que a gente ia jogando. Então a gente teve, claro, feedback sobre os diversos temas, dos vídeos, dos conteúdos, e mesmo feedback sobre comentários dos comentários, né, que geram as discussões, e aí a gente sabe como isso inflama na internet, né, quando alguém posta alguma coisa polêmica, e a gente conseguiu mensurar isso. E claro, tinha pessoas que estavam curiosas, queriam saber mais, elogiaram bastante, a gente teve muito engajamento de pessoas que queriam saber quando que vai ter mais vídeo, quando que vai ter mais conteúdo, quando é que eu vou ver mais sobre isso. As pessoas realmente ficaram curiosas sobre isso. Então aqui a gente tem vários exemplos de interações que vieram perguntar, vieram elogiar, né? A gente perguntando quando é que vai ser hoje que vai ser publicado, quando é que vai ter outro. Então isso foi muito bacana, a gente realmente foi um gás que a gente teve durante essa campanha de ter essa interação do público. E claro, também veio os questionamentos, veio xingamento, veio um pouco de tudo, né? A gente sabe que a rede social é um lugar aberto e a gente só tem que controlar para a coisa não sair do controle, né? Então veio, claro, aqui só compra e roubar também, vereador serve para que serve mesmo, né? Quando a gente começa a questionar, realmente o público também exorbilou muito da frustração que estava tendo, já acabou, entendeu? Que estava tendo no momento, diante da provocação que a gente estava lançando na página. Nem sei o que se a urna eletrônica é segura, gasta dinheiro público, enfim, tem também várias questões do que as pessoas não estavam sabendo, né? A gente tem uma noção também de que as pessoas não têm noção, às vezes, do que se trata a discussão, do que se trata o papel do vereador, do que se trata uma eleição e do que o papel do nosso voto, né? Aí o interesse pela política e descontentamento em geral, pelo sistema político brasileiro também ficou evidente, né? Coça, porque os vereadores fazem aqui mesmo. Faz muito tempo que eu voto nulo ou branco, muita gente também com sua indignação, né? E claro que a gente tentava, a gente respondia essas interações, fica monitorando essas interações até para não nada sair do controle, que a gente sabe que é muito fácil. A equipe da CBC, né, até que coordena essa equipe, fica de olho nessas interações e tenta também trazer a discussão para um modo saudável, né? Não adianta, a nossa página não ficou fomentando também esse tipo de conteúdo, nem esse tipo de discussão, simplesmente para botar fogo. A gente tentava sempre também apaziguar e mostrar, não, o contraponto do nosso conteúdo vamos votar consciente, saber em que a gente está votando, para a gente poder melhorar essa situação. Então a gente sempre tentava trazer essas questões para não ficar nada sem resposta, né? Porque uma provocação sem resposta aqui também pode ir para o mundo e a gente perde o controle dessa situação. E aqui mais exemplos de interações, enfim, já pessoas conscientes, pessoas que também estavam querendo demonstrar, né, que estavam mais conscientes e estavam incentivando as atitudes corretas, né, realmente de pesquisar sobre o vereador, pesquisar o histórico dele, o papel dos políticos, o papel do voto, enfim. Teve muita resposta bacana também, principalmente de gente jovem da cidade. E aqui alguns exemplos mesmo, né? E com isso a gente esperava realmente ter um impacto nas eleições, ou pelo menos ter uma noção não só quantitativa das eleições municipais, né? A gente agora busca também fazer essa análise quantitativa, mas dentro do que a gente teve de material, a gente busca ter uma análise qualitativa em cima disso. O resumo é que a gente vê que ainda tem um descontentamento muito grande, tem também no cerne da palavra, uma ignorância ainda sobre o tema muito grande, das pessoas precisam saber mais, precisam estar mais por dentro, mas as pessoas precisam ser provocadas para isso. Porque a gente hoje tem muito mais o papel de resgatar a comunidade para uma discussão saudável sobre o sistema político, não só sobre os políticos, né? Só gostaria então de reforçar que nós tivemos a oportunidade de fazer previamente a esse encontro uma reunião com os vereadores presentes, onde o intuito da conversa, acima de tudo, foi de manifestar o nosso interesse de estabelecer uma relação mais
mais próxima com a Câmara de Vereadores. Historicamente, as associações empresariais têm mantido relações próximas com o Poder Executivo, mas um certo distanciamento com o Poder Legislativo. E a ideia é que a gente possa contar uma história diferente a partir desse ciclo que vai se iniciar. Todo esse trabalho que foi desencadeado, que foi apresentado pelo Luiz agora há pouco, ele é fruto do reconhecimento que nós temos também do papel que a associação e que o Centro Empresarial tem em relação à responsabilidade de ajudar a contribuir, inclusive com o aumento de credibilidade da nossa Câmara de Vereadores. Os poderes são constituídos, são democráticos, são formalmente estabelecidos, e nós não podemos nos conformar com um nível de credibilidade abaixo. É ruim para a Câmara, sim, é ruim para a Câmara, é ruim para cada um dos vereadores, mas acima de tudo é ruim para toda a sociedade, que paga o preço desse ambiente. E portanto a gente também entende que é a responsabilidade de toda a comunidade, e a gente não se furta ao papel que nós entendemos que cabe às associações, a gente não se furta também de contribuir para uma busca de recuperação dessa credibilidade. E nós estamos buscando estabelecer uma ponte de relacionamento, dando um primeiro passo para que a gente possa, a partir da próxima legislatura, realmente construir uma nova história de relação entre as associações, que também são legítimas representantes de uma comunidade organizada, também com o poder legislativo, que é democraticamente eleito e tem um papel fundamental nessa relação, e a gente espera conseguir construir isso. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Gilmar, para a gente poder estabelecer aí uma breve análise dessas eleições. Graças ao apoio aqui, esse envolvimento do Centro Empresarial, talvez segundo Juliana e a equipe dele, longas discussões, sempre como manter a neutralidade, buscando valorizar realmente a figura do vereador, sabe? Vocês quando se meteram nisso aí para concorrer, é muito louco isso, tão desvalorizado, tem que ser corajoso. E a ideia que acho que correu aqui dentro foi assim, vamos valorizar essa categoria que influencia decisivamente a nossa sociedade. E acho que a gente conseguiu muita coisa. Bom, porque como é que se faz isso neutramente? Como é que se expõe as pessoas pelo valor delas? E eu acho que é o início de alguma coisa que a próxima eleição, vocês viram que essa eleição já foi diferente de outras. As próximas eleições são cada vez mais mediatizadas, cada vez mais elas vão estar nessa linha. Muita sola de sapato, né? E muita informação. Então acho que os SEJAS aqui, com essa parceria, a gente inaugurou um segmento que nos próximos anos vai fazer a diferença. E foi muito, muito feliz, se me permite, Juliano, o dia que eu pude ficar, um dia e meio a gente ficou com a minha equipe, dirigindo os santinhos eletrônicos. Nós fizemos 70 e poucas pessoas em um dia e meio. Começamos às 8 da manhã e terminamos às 9 da noite, num ritmo em quem fez o santinho sabe, 10 minutos, 15 minutos, já saía com o santinho aprovado. Para nós foi uma experiência tão gratificante, tão energética, assim, vendo que é possível, o que tem que acontecer. Tem que propiciar os caminhos e a estrutura para as pessoas que têm boa vontade, que querem contribuir para a cidade. E a gente viu que é possível. Então, foi muito realizador. Certo, Marlon? Certo, Débora? Certo, Tessa? Estão aí, né, Luiz? Então, aqui agora o que eu vou falar é o número que vocês já sabem. Algumas vitórias a gente teve, outras nem tanto. Vamos lá, os números duros. Balanço das eleições, de 114 mil eleitores aptos. Tivemos ainda uma abstenção de 15.444%. 17%, aqui que a gente vê direitinho. Vocês vejam que em 2004 nós estávamos com 9,23, e mesmo com esforço, e essa era uma das nossas metas, e é importante reconhecer que não avançamos nela, mas procurar entender daqui para frente o que está acontecendo. Em 2016, a gente ainda chegou em 15,44%. Olha só, isso é um número muito significativo, 17.659. E olha se crescendo. Isso é um alerta que mesmo com esforço, que nós temos pela frente ainda para as próximas eleições.
E olha, então aqui já entrando no anteprefeito, né? Nós temos um outro slide ou é depois que mostra as curvas? Ah, não, espera, travou aqui. Isso, vai lá, próximo. Isso, aqui é uma ideia também para a gente se comparar com a média nacional, né? 17,5, Santa Catarina 13,1, é isso? Então nós estamos acima de Santa Catarina e ligeiramente abaixo da nacional. Cidades assim com um colégio eleitoral e características semelhantes, Lages e Palhoça. Nós ficamos, Palhoça teve um decréscimo, Lages subiu e Jaraguá também subiu. Esse é o grande desafio para a próxima eleição, para as próximas eleições, na verdade já temos daqui a 2 anos para deputado e depois novamente para vereadores e prefeito. Os números da eleição majoritária. Tem mais? Olha só, abstenção nulo e branco 29.485, praticamente 30 mil votos. Impressionante esse número. E ele muda pouco ali para vereador por causa das questões do nulo e branco. É um número muito significativo. Se a gente olhar o próximo slide, olha aqui, Antídio Iudo, 37.957, o segundo eleito foi abstenção nulo e branco. Já dá um bom filminho para o próximo, né, Marco? O segundo eleito. Impressionante isso, a gente tem que entender esse universo, as pessoas têm que se tocar. Não dá para repetir esse número. Não dá para repetir esse número. Ivo Junqueira, 24, Jair Márcia, 20, e Ortiz e Maia, 600. Aqui também, na sequência, a gente não estava no plano inicial, acabamos transmitindo a sabatina com os candidatos no YouTube, teve uma boa participação, pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer melhor os candidatos. E o bacana é o seguinte, está lá no YouTube, né? São tudo documentos, né, que você compara ao longo da história. Então, acho que o grande objetivo foi esse, está registrado, está filmado, e a gente só agora é acompanhar. Na eleição proporcional, então, olha, tem uma pequena diferença, né? Mas em 2012 nós tínhamos 21 mil e hoje 30 mil que não participaram da escolha. É assustador esse número. Acho que a grande lição dessa é uma lição negativa, mas ao mesmo tempo ela apresenta possibilidades positivas, desafios que a gente tem que encarar para os próximos anos e que está muito na responsabilidade de quem foi eleito também. E nos próximos passos que nós vamos fazer para apoiar vocês nesse caminhar da Câmara de Vereadores. Aqui tem um slide mais para a qualificação. Em 2012, sem mandato na legislatura anterior, e aqui em 2016. Tem uma pequena diferença, né? A gente realmente considerou a legislatura anterior, realmente aqueles que realmente exerceram o papel de vereador. Ficou meio parecido isso. Então consideramos também os vereadores que ficaram mais um ano na função. Então ele foi considerado como legislatura anterior. Por coligação, votação em suplentes. PMDB 3 vagas, 17.435. PP tem 3 vagas. PSB 2 vagas, 12.771. PSDB 2 vagas, totalizou 10.000. E o PTB, PRB, PCdoB, 1 vaga, 9.000. Por causa do quociente eleitoral, 7.659. Uma coisa que a gente tentou nessa campanha, nossa parte, é começar a explicar para as pessoas como funciona esse quociente eleitoral, como elas analisam o candidato dentro de uma perspectiva de conjunto. Eu acho que a gente só deu os primeiros passos, mas é um desafio interessante, e que talvez tenhamos mudanças no desenho político partidário, mas a vigorar isso, realmente a consciência do eleitor é importante considerar isso, que talvez mude um pouco o nosso panorama. E aqui estão os eleitos do PMDB, Natália, o Rogério e o Pedro, e os suplentes Jackson Dávila, Jaime Negebon e Jacira Buzarello. Do PP, Idem, Anderson
Celestino e Eugênio. E os suplentes: Luiz Fernando Almeida, Jonas Schmidt e Marcelo Prochman. PSD: Ronaldo Magal, Arlindo Rincos. E os suplentes: Jair Alquini, João Fiamoncini e Demiro Schlender. Você pode ver que sempre tem os suplentes de peso aí, todas. PSDB: Ademar Winter, 1750, Dico Moser, 321. Os suplentes: Irineu Passos, Maria Minhoca, Maria Sarti. E o PTB, PRB, PCdoB, Marcelino, em 2092, e Anuar, o Pastor Nogueira e Samira Weiner. Então, essa é a relação. Hoje nós temos 9 dos vereadores aqui, com muita honra, né, Júlio? Anderson, Natália, Rogério, Marcelino, Pedro, Celestino, Eugênio, Ademar, Winter, Ronaldo Magal, Arlindo e Tico Moça. Aqui é um dado interessante. Quando a gente começou toda essa movimentação, e em algum momento também na página, a gente dividiu por grupos, mais uma provocação para começar a olhar nosso município sob uma outra perspectiva, não aquele mapa inteiro, mas tem realidades, né? Na reunião que o Juliano fez aqui com os presidentes da Associação de Bairros, que foi muito produtivo, a gente pensou que ia levar uma porrada, porque tratar esse assunto coletivo, 2, 3 bairros juntos, nós fomos surpreendidos com o desejo deles de trabalharem unidos, 2, 3 bairros que têm uma identidade, que têm uma realidade. Isso é muito claro no mapa de Jaraguá. Então, nós estamos defendendo aqui, ao voto, tem que, aqui se olharmos o trabalho de vocês, a gente não trouxe essa análise, mas tem muitos aqui que pegam em muitas regiões por méritos, outras nasceu aqui, está morando ali, mas se formos olhar friamente, tem uma região que ele realmente atua. Essa era a divisão de 2012, os vereadores, esses azuizinhos aqui, eram onde estavam localizados, pelo seu endereço, principalmente, mas também pela seu assumir, dizer, eu sou do bairro tal. Esse aqui era o desenho de 2012, e esse é o 2016. Volta o 2012 para dizer? 2016. Volta o 2012. Ali, ó. Parecido. Volta. Agora vai para frente. Não, isso. Deu uma centralizada aqui, né, na área central, que é muito interessante. Eu estou mostrando isso aqui porque acho que vem na sequência, o Juliano já vai falar um próximo passo nosso. Então, esses vazios aqui, né? Eu sei que tem muita gente que cobre nas regiões, só que a gente que está fazendo documentário, está nessas... a gente fez aquele documentário, por exemplo, o Rio da Luz, Vale Tombado. Em algumas regiões a gente sente muito a falta da identidade de um vereador com uma região. Esse é o mapa, daí o próximo. Então esse aqui é o que comparativo geral, né? 2016 a bola vermelha, o azul, e essa bola lilás é a que se manteve. Então o azul e a lilás, o vermelho e a lilás é que ficou. Então está aqui os vereadores eleitos, tá? É isso, né, Juliano? Acho que você tem um engate aí para fazer, que a gente daí continua depois. Eu só queria voltar para esse ponto. A gente já tangenciou, já trabalhou em outras oportunidades com esse material, que foi a pesquisa realizada pelo Jornal Correio do Povo. Nós manifestamos isso no dia 18 de julho, quando nós desencadeamos esses passos que foram relatados no vereador para chamar de meu. Esse aqui é um dos desafios importantes que eu acho que todos nós temos, e é por conta muito desse resultado que nós acabamos tendo acesso naquela oportunidade, que acabou provocando muito dessas discussões que o Gilmar também já citou aí, de uma série de debates que nós fizemos internamente para saber a melhor forma como nós poderíamos estar participando. É óbvio que esse quadro figurativo, de tendência, desses dados que estão ali colocados, eles obviamente não podem orgulhar a nossa sociedade de uma maneira geral. Se é uma máxima que de repente na política nacional ganhou esse corpo,
nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudar a construir um cenário diferente. É por conta dessa perspectiva que nós acabamos nos envolvendo de uma maneira geral. Tive uma oportunidade de conversar com alguns dos vereadores da atual legislatura e alguns até questionavam, mas esse número não pode estar certo, nós somos eleitos com 22% dos votos. Esse atual corpo de vereadores da próxima legislatura foi eleito com 27% dos votos. Não é possível que a gente foi eleito com 22% e de repente com esse tipo de fotografia. É óbvio que a gente sempre tem que colocar isso no tempo, né? Então foram eleitos com 22% dos votos no momento da expectativa por um mandato. E estavam sendo de alguma forma, por uma pesquisa que não necessariamente ela tem que ser entendida como uma realidade absoluta, mas é uma tendência. Então, seguramente, dentro de uma margem de erro de uma pesquisa, não dá para imaginar que 3,8% pode ser 38%. 3,8% pode ser daqui a pouco 5%, pode ser 4,5%, pode ser qualquer coisa parecida. Mas mesmo assim é uma fotografia ruim. Eu acho que compete a todos, inclusive e principalmente aos vereadores eleitos, ajudar a construir um novo caminho e nós entendemos que podemos de alguma forma contribuir, estamos dispostos a continuar enviando os melhores esforços para contribuir para uma mudança de figura. O Gilmar até citou, nós tivemos a oportunidade também nesse ciclo de discussão, reunir aqui os presidentes das associações de bairro, aqui até o Zapella está aqui conosco, o Bem-vindo Mota também está, o próprio Marcelino também esteve na oportunidade conosco discutindo isso, e a gente ficou positivamente surpreso com as posições dos próprios presidentes de associações, o quanto, no fundo, todos estão incomodados. Ao mesmo tempo, todo mundo se sente um pouco inoperante, um pouco amarrado com a própria história. Acho que estabelecendo o diálogo, estabelecendo essas conexões, a gente tem encontrado pontos de oportunidade de desenvolver um novo caminho, e assim que a gente espera desenvolver. O que nós temos feito, a vereadora Natália fez citação a alguns desses pontos que nós manifestamos, são exatamente os mesmos pontos que nós já tornamos público desde o mês de julho, e mais uma vez a gente reforçou isso hoje com os vereadores eleitos. Nós não temos a pretensão de sermos donos da verdade, que isso aqui é uma imposição pura. É óbvio que a gente respeita inclusive as posições contrárias, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos as nossas perspectivas e não tenhamos as nossas posições. E eu gosto sempre de reforçar, mesmo correndo o risco de ser muito repetitivo, gosto sempre de reforçar que, como está comprovado ali na tela, nenhuma dessas demandas, absolutamente nenhuma dessas demandas é em benefício das associações empresariais, do centro empresarial ou da classe empresarial. Tudo que estas entidades têm defendido, no fundo, são perspectivas e visões daquilo que a gente entende que é melhor para a comunidade de uma maneira geral. Nós fizemos essas manifestações em relação à Câmara Municipal, assim como também fizemos em relação à Prefeitura Municipal, agenda que oportunamente também estaremos dedicando aqui numa plenária exclusiva com o prefeito e vice eleitos para o próximo mandato. Volta para mim naquele mapa que o Gilmar manifestou. E aí, por conta inclusive desta representatividade, pode voltar um slide, por favor? Dessa representatividade, como foi colocado, os vereadores eleitos foram contemplados com 27% dos votos. Ou seja, tem 73% dos votos, ou tem 73% dos eleitores que ou não foram votar, ou não fizeram escolha para um desses vereadores que foram eleitos. Por conta dessa perspectiva que nós vínhamos discutindo nesse mesmo grupo que tem se envolvido com esses temas desde o início dessa campanha para chamar de meu, e uma das coisas que nós pretendíamos fazer, o que nós queremos compartilhar nesse momento, que é de propor a campanha do Adote um Vereador. Por que o Adote um Vereador? Nossa perspectiva é que pelos próximos 4 anos, os vereadores eleitos já foram estabelecidos. Serão os 11
que já foram selecionados ou, porventura, alguns dos seus suplentes por qualquer questão conjuntural. Mas os vereadores já foram democraticamente eleitos pela vontade da maioria. Só que eles, a partir desse momento, representam a todos nós, tenham sido escolhidos por nós, ou individualmente por cada um de nós ou não, eles representam agora, a partir desse momento, toda a comunidade. O que nós estamos buscando fazer de provocação, e o Gilmar vai estar explorando agora na sequência, não sei se a dupla Gilmar e Luiz vão estar explorando nesse momento, é uma manifestação onde nós queremos fazer uma provocação para a comunidade como um todo, para que ela, mesmo que um dos vereadores, um dos candidatos do qual ela tem escolhido não foi eleito, que agora ela faça uma nova escolha um dos vereadores eleitos. Aqueles que já tiveram seus candidatos vencedores já fizeram essa opção, e aqueles que não tiveram os seus candidatos efetivamente eleitos, que façam efetivamente uma escolha a partir de agora, para que possam acompanhar esse vereador e porventura, inclusive, escolham mais de um, porque para o voto só pode um, mas para esse momento pode ser mais de um. Não tem nada na democracia, nada impede da gente escolher mais de um vereador para a gente acompanhar, para a gente se aproximar, para a gente conversar, para poder cobrar, inclusive, nesse intuito. E esse mapa para a gente é muito representativo nesse sentido. Tem uma série de áreas, isso a gente discutia com os presidentes das associações de bairro na oportunidade. Precisam ser estabelecidos interlocuções, precisam ser estabelecidos diálogos para que essas relações sejam mais produtivas, para que as pessoas se sintam melhor representadas, para que as pessoas entendam e, inclusive, compreendam o papel de um vereador. Como foi citado anteriormente, na reunião que fizemos prévia a essa plenária, inclusive o vereador Rincos fez uma manifestação e falou: eu, quando assumi a minha cadeira, eu, depois do primeiro ano, tive vontade de desistir, porque no fundo eu consegui entender o quanto está marginalizado ser vereador, talvez em outros locais também, não podemos falar da nossa realidade, quanto está marginalizado ser vereador, o quanto não necessariamente nos enche de orgulho, apesar de que a gente procurou isso e se expôs ao crivo do voto. Então nós precisamos, nosso entendimento que muito do que acontece também é por falta de proximidade, por falta de diálogo, por falta de compreensão, por falta de entendimento. Isso é uma responsabilidade de todos. Com a provocação de adote um vereador, nós queremos justamente provocar para que tanto a comunidade conheça melhor, porque antes com 128 pleiteantes ao cargo, com excesso de informações, de manifestação, com algumas pessoas ou com mais habilidade ou com mais capacidade de gerar essa capilaridade em detrimento de outros, talvez era um pouco mais difícil de conseguir compreender. Agora já são 11, já são os eleitos, e a ideia é que isso tenha mais objetividade nessa escolha e as pessoas possam fazer, a partir das suas comparações, dos seus critérios, escolham efetivamente aquela pessoa que entendam que melhor pode lhe representar nos próximos 4 anos. E nós queremos, portanto, lançar essa campanha a partir de agora, e também é um belíssimo mecanismo para os próprios vereadores eleitos se aproximarem também da comunidade, inclusive daquela comunidade do qual eventualmente também ainda não conhecem, porque não foi prioridade fazer essa aproximação, e poderiam estar fazendo essa aproximação a partir desse momento, buscando conhecer as realidades, buscando se aproximar das próprias associações de bairro, que são nós, na conversa com as associações, com os presidentes das associações, inclusive eu manifestei a minha opinião pessoal em relação a isso, que o meu entendimento é que as associações de bairro, numa pesquisa, deveriam ser mais, quando lhes é perguntada qual a entidade, instituição que mais confia, elas deveriam ser potencialmente lembradas antes do que a associação empresarial. Porque a associação empresarial é uma associação que representa uma classe específica, tem 1.560 associados, contra uma associação de bairros que está lá presente na comunidade, no dia a dia, tendo uma interlocução, inclusive, mais direta com a população de uma maneira
de uma maneira geral. Então acho que é um desafio que as próprias associações de bairro, alguns presidentes na época inclusive se manifestaram que entendiam que esse afastamento também acontecia por causa do excesso de politização partidária de uma ou de outra associação, de bairro. Não houve muito consenso naquela oportunidade entre essas posições, mas enfim, eu acho que é uma oportunidade agora de estabelecer uma nova relação e também dos vereadores eleitos criarem esse diálogo, que se é do interesse de todos os vereadores de criar uma nova relação, de criar uma nova credibilidade, inclusive daqueles que têm pretensões políticas, seja na continuidade de mandatos de vereador, nem começaram atual, mas que tenham pretensões políticas de continuidade ou inclusive outras pretensões políticas, essa proximidade e esse diálogo ele tem que ser construído desde já. Não dá para deixar que isso aconteça apenas no final de mandato. Outros pleiteiros à reeleição não tiveram êxito. A dúvida é se também não tiveram êxito porque faltou realmente essa proximidade quando tiveram a oportunidade de fazê-lo e não tiveram a perspicácia ou a habilidade ou a pertinência de fazer no momento certo. Por isso nós estamos fazendo agora essa provocação. Gostaria de passar agora, portanto, para o Luiz, para começar a explicar um pouquinho essa dinâmica que nós queremos estabelecer. É importante só, Luiz, Alô? é importante a gente colocar que essa palavra, teve uma palavra que era meio abominada na eleição que se chamava renovação. A renovação ela só surge quando a coisa não está funcionando. Então a nossa esperança, assim, vocês estão entrando agora, claro, para que eu vou fazer um movimento de coisas se daqui a 4 anos vão pedir renovação? Eu acho que o povo só pede renovação quando a coisa não está funcionando. É possível imaginar uma Câmara, isso é tudo discussão, para frente. É possível imaginar uma Câmara que repete daqui a 4 anos porque, pela sua atuação excepcional. Né? Nós temos exemplos aqui nessa mesa hoje que foram reconduzidos, inclusive com avanços. Né? Então, a ideia da renovação só existe quando a coisa realmente não funciona. Então, por isso que a campanha de adote um vereador é a valorização que o Juliano está colocando, realmente as pessoas olharem, acompanharem e avaliarem e serem parceiros de todos. Porque a Câmara tem um papel primordial na nossa comunidade. A principal arma, se posso dizer assim, que a gente tem agora é a informação. Seja a informação que a gente consegue captar pelos meios de comunicação, pelos meios oficiais, e até a informação cedida por vocês. Que a gente também entra em contato com vocês e está se aproximando de vocês também para saber mais e poder alimentar esses movimentos. Então, até então, a gente vinha numa conscientização de como escolher o vereador, ou como é o voto consciente, a conscientização política da população. Agora, ok, estão eleitos os vereadores, como que acompanhamos isso? Como é que, como o Juliano colocou, essa proximidade, como trabalhar essa proximidade, né? E como que a sociedade se sente parte desse processo para não ter mais esse descolamento. A gente vai ter um trabalho árduo de juntar, mas tem que cuidar para não descolar de novo. Então, a ideia do Adote um Vereador é continuar nessa toada de conteúdos, nessa toada de ações, né? Seja pelo Facebook, seja por outros canais, seja aqui com esses momentos aqui na CIGES, de estar aproximando as pessoas, de provocar as pessoas a se aproximarem e conhecerem mais quem está se representando na Câmara, quem está representando o sistema político e realmente quem está perto delas. É que a gente viu, geograficamente a coisa está mais difícil, tem buracos ali, que se você olhar pelo mapa, parece que a coisa está distante. Mas por que a gente precisa se perder no mapa? A gente dá para achar outras maneiras de criar canais de comunicação, das pessoas conhecerem e da gente levar essa informação para facilitar para a população também. Às vezes o canal oficial às vezes é muito distante, então vamos também, a gente quer se tornar um canal mais próximo. E a Câmara também tem essa toada de estar próximo da população, de ser representante da população. Então, uma primeira iniciativa que a gente traz é até uma maneira mais lúdica, que a gente encontrou que todo mundo conseguiu entender, né? Como seria se a gente elencasse realmente os vereadores que estão ali num jogo como Super Trunfo, né? Para quem não conheceu, pelo menos fez parte da minha infância, né? O Super Trunfo era um joguinho de carros que você tinha a tua coleção de carros e cada carro com seus atributos, suas qualidades, seus defeitos e como que um carro podia contribuir ou ser melhor que o outro para uma determinada situação. E a gente fez isso juntando com as informações dos vereadores, né, com as informações de vocês, e cedida por vocês. A gente entrou em contato também, a gente não inventou nada ali. A gente
compilou essas informações de maneira mais fácil, mais lúdica, de fácil entendimento, para as pessoas entenderem quem está representando a gente. As pessoas compreenderem quem é que está lá, qual a formação, o que já fez, o que quer fazer. E como é que eu posso ajudar? Né? Começa a identificar como é que eu posso ajudar. E dá tempo de corrigir a cartinha ainda, né? Dá tempo de corrigir a cartinha. Saindo agora. Hoje é a primeira vez que vocês vão ter contatos com ela. Então está sendo lançada hoje, assim, o primeiro beta dele, né? O primeiro teste. Né? Então a gente tem a cartinha, a foto oficial, os projetos que defende, qual partido, a profissão, quantos votos teve, os cursos, como já foi mencionado, curso de gestão pública, a idade, escolaridade, o mandato, se é o primeiro, o segundo, esse histórico de voluntariado. Enfim, são temas que também a gente, dentro dessas discussões, dentro do material que a gente aprendeu, que a gente compilou, do primeiro trabalho, de todos aqueles comentários, os feedbacks que a gente recebeu da população, a gente também, ó, esses são os pontos que mais interessam. Esses são os pontos que são relevantes, pelo menos para a população hoje, conhecer dos seus representantes. Então, e com isso a gente quer compilar e continuar trazendo isso para a população. E disso saem mais ações, saem mais iniciativas que a gente quer fazer para manter essa proximidade. E no final a gente saber se realmente assim, o vereador mais eleito vai ser o vereador mais gostado, vamos dizer, o mais amado da população. Nós selecionamos aleatoriamente, por razões distintas, 10 representantes da nossa comunidade, para simbolicamente fazer essa distribuição. Cada jogo tem as 11 cartas do chamado super trunfo dos nossos 11 vereadores eleitos, para que possam começar a cada um fazer suas reflexões. E nós vamos esse material está sendo publicado na nossa página Pra Chamar de Meu, essa mesma página que nós fizemos toda a campanha do vereador. Nós estamos dando continuidade, vamos estar fazendo a provocação para toda a comunidade através do movimento simples do Facebook, que é curtir aquele vereador, ou mais de um vereador, porque mais uma vez não precisa ser apenas um. E a gente quer justamente que as pessoas se engajem, participem mais. Nós vamos estar patrocinando esse link também, dentro do conceito que o Luiz já colocou, vamos estar patrocinando justamente para aumentar a penetrabilidade dessa iniciativa. E a ideia é que sim, que as pessoas agora, de maneira mais direta, limpa, sem tanto ruído, com tantas informações, possam estar conhecendo efetivamente os 11 vereadores eleitos e por afinidade, por escolha, por proximidade, por condição de acessar, contactar, façam efetivamente as suas escolhas, acompanhem essas pessoas que foram selecionadas pelos critérios de cada um, para que a gente possa realmente criar um novo momento e uma nova relação entre a comunidade geral e toda a nossa Câmara eleita para o mandato a partir do ano de 2017. A ideia é trazer o vereador para a conversa de boteco, né? Eu brinquei a primeira vez que eu vi isso aqui, eu disse, pô, isso é um porta-copo. Daí agora imaginemos a seguinte situação, pessoal. Alguém vai ter um jantar aí para fazer nos próximos dias, você baixa isso aqui, imprime. Até eu provoquei o Juliano, deixa uns pares aí para você comprar, precisa pagar o custo, e solta isso na mesa dos teus amigos aí, é o assunto. A ideia de passar para o pessoal de gastronomia, nós temos um núcleo aqui, com um joguinho, bota nas mesas dos botecos aí, para, assim, uma proximidade, as pessoas terem acesso, saberem quem são seus vereadores, colocarem e votarem na página, porque em janeiro você deve ter não sabe direito como é que vai ser, mas é um assunto sério, né? A gente diz conversa de boteco, é que cai na boca das pessoas, e as pessoas têm que entender quem são, cobrar, né? Essa é a ideia, né, Juliano? Então por isso que a feliz ideia aí da CMC, da carta, já esse quadradinho aqui é estimulante, né? Hoje, Mário, é bem criativa, a gente vai trocando ideias e vai achando caminhos para poder fazer isso. Mas se divertir um pouco. Ele mexe, ele acaba no boteco. Ele acaba no boteco. Mas é que a provocação é muito... As grandes decisões estão por aí, não é? Mas a provocação é muito disso, quer dizer, esse trocadilho de que tem que virar assunto de boteco, é porque ele tem que penetrar a comunidade, né? Ele tem que popularizar, tem que parar de ser assunto de fóruns muito específicos, de fórum de muita intelectualidade,
é assim que a democracia funciona, é assim que funciona a eleição. Bom, eu gostaria só de finalizar essa minha intervenção reforçando aquilo que eu coloquei numa oportunidade anterior, que nós estamos fazendo aqui. A gente espera que o simbolismo dessa plenária ele marque uma construção realmente de uma ponte, de um canal que, se não vinha se estabelecendo até então, que ele passe realmente a se estabelecer. Nós vamos tomar as nossas iniciativas, pedimos aos vereadores também que tomem as iniciativas também deles. Já foi até, o Anselmo recuperou até uma informação que já teve uma época, inclusive, que algumas plenárias, inclusive, aconteciam em endereços trocados, ou juntos até. Já se fez plenária da Câmara em momentos da Associação Empresarial, assim como já se fez discussões da Associação Empresarial também no ambiente da Câmara. Enfim, a ideia mais uma vez é buscar construir uma relação onde a gente mude o estado de coisas e todos se sintam efetivamente não só mais orgulhosos da Câmara que realmente nos represente, mas se sintam realmente mais responsabilizados, que esse é um assunto de interesse de todos nós. Eu não poderia deixar de agradecer ao Escritório de Cinema, na pessoa do Gilmar, que foi o grande provocador de muitos desses movimentos que nós fizemos a partir de uma conversa inicial quase que despretensiosa, que acabou gerando todo esse movimento, e vejam os números importantíssimos que foram alcançados nesse ponto. Nós falamos também anteriormente com os vereadores, nós temos uma responsabilidade e uma perspectiva muito forte também para a eleição de 2018. Eu acho que foi dado um passo e a gente espera ter tido alguns aprendizados nesse movimento, mas para que em 2018 a gente pratique isso de uma maneira inclusive mais intensa, porque nesse momento, nas eleições que nós passamos por 2016, todos os votos de Jaraguá ficavam em Jaraguá. As eleições que nós vamos passar em 2018 é aquela típica eleição que votos de Jaraguá podem beneficiar pleiteantes de outras regiões. E a gente sabe, a história mostra isso, que esses eleitos com votos daqui e de outras regiões nem sempre depois conseguem lembrar exatamente onde estamos, quais são as nossas necessidades e quais são as nossas principais reivindicações ou preemências. E a ideia é que a gente tenha realmente um aprendizado acumulado nesse processo, e essa página para chamar de meu, ela é livre para chamar de meu, porque pode ser para chamar de meu um vereador, pode ser para chamar de meu um deputado estadual, pode ser para chamar de meu um deputado federal, um senador, enfim. A ideia foi proposital de não travar a página para chamar de meu com o vereador, como foi essa campanha, para que ela tenha continuidade nos próximos passos. Então isso tudo vem de provocações. Agradecer aqui o Escritório de Cinema, a CMC, na pessoa do Luiz, que também foi bastante contributiva, a V+, a Dunk, e também de uma maneira muito especial aos presidentes das entidades vinculadas ao SEJA. Está aqui o Paulo Obenaus, o Leandro, o Charles Bretz, que também aqui conosco. Enfim, o apoio que todas as entidades vinculadas ao SEJA também deram a todo esse movimento que foi realizado. Ele não se encerra aqui, mas ele tem aqui uma entrega formal de todos os passos que foram dados até então.